Povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, mais um episódio, Paredes que Falam. Hoje nós estamos com uma convidada especial, doutora Simone. A gente vai falar sobre a questão de saúde emocional, vamos falar sobre fé, vamos falar também sobre os efeitos, o que gera a causa da saúde emocional, os efeitos que ela tem na carga dentária, na saúde bucal e nas demais coisas. Então nós queremos ouvir ela, queremos aprender mais, ouvir mais, aprender mais, para que a gente possa olhar para o nosso corpo, olhar para quem somos com mais carinho, e de alguma forma aprender a cuidar da gente mesmo. Não é isso mesmo, doutora? Prazer, tá? Muito obrigado por estar aqui. Se apresenta para o pessoal, deixa o pessoal te conhecer. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Primeiramente, muito obrigada, Lindomar, pelo convite. Meu nome é Simone, sou uma filha muito amada de Deus e por Nossa Senhora. Sou casada com o Fabrício, mãe do José, de 7 anos, e trabalho como dentista há 12 anos. 12 anos como dentista. Hoje você tem quantos anos? 34. 34 anos de idade. Olha aí, pessoal, nós vamos ouvir a história dela, tá? Nós vamos conhecer a história dela. Nova ainda, tá atuando aqui na cidade de Uberaba, mas nós vamos saber de onde ela veio, como que foi a formação dela, como que ela fez para poder chegar, Eu estava dando uma olhada no Instagram dela, ouvindo a história que os pais dela estavam falando, falando sobre como que foi os processos, para que ela pudesse hoje chegar onde chegou, mas nós vamos ouvir isso hoje diretamente dela, da boca dela. Como é que foi? A senhora é da onde? Eu não escolhi a odontologia me escolheu aos 9 anos de idade. 9 anos de idade. Quando eu precisei de fazer um tratamento de ortopedia, com o aparelho móvel, e eu gostava muito da minha dentista. E aí, desde então, eu brincava, nossa, quando eu crescer, eu quero ser dentista também. E sou muito grata aos meus pais, que me deram muito apoio para estudar. E lá na minha cidade não tem faculdade de odontologia, Mas eu falei, não, mas se você precisar mudar de cidade, a gente vai te dar o apoio. E assim foi. E Deus foi colocando pessoas boas no meu caminho, foram abrindo portas de oportunidades. Você tinha quantos anos quando você manifestou, não quando você viu ali, quando você se apaixonou, mas quando você manifestou para os seus pais, sim, pai, eu quero estudar isso, aqui não tem, eu preciso ir embora. Quantos anos quando você manifestou essa vontade para eles? Com 18 anos, quando eu formei na escola, Aí eu prestei vestibular e para várias cidades e passei aqui na Uniub. Eu passei pelo, é tipo o país da UFA, só que era PIAS, que a gente fazia uma prova no primeiro ano, uma no segundo, uma no terceiro. E aí minha nota foi muito boa, só que eu não consegui bolsa naquela época, Depois eu fiz o ProUni, aí eu consegui a bolsa do ProUni. Mas vocês têm familiares aqui na cidade de Uberaba ou não? Não, eu vim com 2 amigas, a gente dividiu o apartamento. E aí foi uma base ali inicial pra gente começar, porque eu vim de uma cidade de fora, sozinha, muito difícil. Você é filha única? Não, tenho um irmão. Mas como é que foi pros seus pais? Porque, olha, vocês são de uma cidade um pouco menor que Uberaba, E agora você manifestou uma vontade pros seus pais que você queria estudar e lá não tinha essa estrutura para você estudar. Você ia ter que vir para uma cidade que é longe, dá o quê? Dá 90 km, mais ou menos? Não, 2 horas de carro, são 170 km. 170. Então é uma cidade que, querendo ou não, é longe para um socorro ou para qualquer coisa, Já que você estava sempre ali junto com eles. E como foi essa aceitação para eles, saber que você ia sair da sua cidade agora, ia estar numa cidade mais distante, para iniciar uma vida agora já como adulta, Você tinha acabado de sair da sua adolescência e agora ia assumir responsabilidade de adulto. Foi bem desafiador. Minha mãe sofreu mais. Nossa, minha mãe chorava muito, assim, porque a gente era muito apegada. Mas eles tinham muita confiança de que a base que eles me deram, tanto de educação quanto a base religiosa também, a gente sempre foi à missa, a fé, assim, muito forte. E eu estava muito forte, assim, o propósito. Por que eu vim pra cá? Eu vim pra estudar, pra me formar. Então, eu tinha um foco bem direcionado mesmo ao meu propósito. Então, isso tudo ajudou. E também tinha muitas caronas para patrocínio. Então, todo final de semana eu estava lá. Então, isso ajudou muito também. É importante a gente entender, que a base familiar, ela vai impulsionar uma pessoa para a vida. Sim. Ou desacelerar ela no sentido da vida, E a sua base familiar te deu estrutura para que você pudesse estar fora da sua cidade, Sim. estudando, acreditando que aquilo ia dar certo, e a sua família
estando ali falando, nossa, sem precisar, nós estamos aqui por perto, Sim. né? Porque uma coisa que eu ouvi seu pai falar, no vídeo que ele estava falando, ele falou que encontrou uma dificuldade porque muitas pessoas chegavam nele e falavam, ela vai se perder, né? Ela vai se perder. E tipo assim, então as próprias pessoas ali que estavam no contexto, no entorno, não acreditou nisso, né? Porque você estava indo para uma cidade de fora, fazer faculdade e tudo mais, e o seu pai falando lá que ouviu muito isso, né? Das pessoas alertando ele no sentido, ela vai se perder, e ele falando da satisfação que ele tem hoje em ver que você veio, estudou, se formou, casou, né? Constituiu família, e ele falando dessa alegria que ele tem de ver os filhos formados. Então, como é que foi isso? Porque ele recebeu essa informação. E você teve que passar confiança para eles que você ia vir e ia manter os princípios familiares. Sim. Como que foi isso? Essa conversa entre vocês? Mas eles me ajudaram assim, desde a infância, desde os 9 anos que eu falava que queria estudar, eles já me deram essa base da convicção assim, do que é certo, do que é errado, essa proteção mesmo. Então, essa confiança foi ao longo dos anos, e sempre por perto, sempre apoiando. Então, dentro da faculdade, como que foi? Porque querendo ou não, agora você está num grupo de pessoas onde cada um tem um princípio diferente, né? Cada pessoa, e aí querendo ou não, o que já se torna ali hábito de quando se trata de uma faculdade. Então, muitas faculdades, tem muitas pessoas que estão lá para estudar, mas também tem muitas que vai curtir aquele momento. Tá conhecendo pessoas diferentes, então festas diferentes, né? E como foi para você estar no meio desse grupo e manter os seus princípios? sim, dentro da faculdade tinha um grupo de oração Certo. da Renovação Carismática. Então, meus amigos que eu fui fazendo ali também gostavam dessa parte da fé, de estar com Deus. As minhas amigas da faculdade também, a gente tinha o mesmo foco, assim, de estudar juntas. Então, eu não fui muito de ir em festa, assim. Porque você encontrou o seu grupo. Eu encontrei um grupo de pessoas ligadas com o mesmo propósito. Isso é importante. É importante a gente falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas, uma coisa que eu tenho falado muito é que a gente precisa do senso de pertencimento, né? A gente precisa desse senso, tipo, eu pertenço a qual grupo? Eu pertenço porque a sociedade em si, ela é de grupos, né? Bom seria se todo mundo misturasse com todo mundo, mas na verdade não é assim, não é verdade? A sociedade, ela tem grupos, então, tipo, é por isso que existe talvez a associação da odontologia, né, que fala, né, existe esse grupo porque é o que trata dos assuntos do grupo. Sim. Não é verdade? Assim também como de terapeutas e de outros. Então, cada grupo, ele vai tentar se comunicar dentro da sua linguagem. Então, quando você vai para a faculdade, onde tem várias pessoas diferentes, e você se une ao grupo que fala a mesma linguagem, né, que tem a mesma manifestação de fé, que acredita nos princípios, de alguma forma isso também te blinda, né? Porque te arremete àquele lugar de pertencimento. Tipo, esse aqui é o lugar onde eu fui criada, é o lugar onde é os princípios que eu fui criada. Então, não tem o porquê eu me desviar desse propósito, né? Eu me encontrei, eu tô aqui. Eu não preciso fazer esforço para me encaixar em outro grupo ou para ser aceita por outro grupo. Porque uma das maiores dificuldades que tem nas pessoas, quando elas vão mudar de ambiente, é elas se aceitam, né? Se aceita. Tipo, eu tô aqui num lugar que não é meu, e agora como que eu vou fazer para ser aceito nesse lugar? Como que eu vou fazer para as pessoas me reconhecer? Como que eu vou fazer para as pessoas não me limitar, não me barrar? Eu vivi isso na minha vida um tempo. A questão da criação de personagens. É quando a gente cria personagem para poder encaixar dentro de algum grupo. Uma pessoa talvez que tem dificuldade como mãe, mas que para poder, vamos supor, para poder parecer para a família, parecer para a sociedade que é uma boa mãe, lá fora ela é perfeita, mas quando ela se encontra no íntimo dela, ela encontra as dificuldades de ser mãe. Mas daí todo dia que ela vai sair para fora, para o externo, ela precisa de alguma forma vestir aquele personagem de boa mãe para poder lidar com aquilo, e assim também marido, e assim também outros profissionais. Então, quando a gente fala da questão de plenitude, de ser completo, a gente está falando quem eu sou de fato e como que eu estou atuando na sociedade dentro daquilo que eu sou. Como que eu fui aceita como eu sou. Né? Então, você saiu de uma cidade com os seus princípios, com os seus valores,
conseguiu entrar dentro de uma faculdade e manter quem você era. Você não precisou fingir que era alguém para ser aceito dentro desse novo grupo que você estava agora, né, de faculdade. Então, parabéns por isso, tá? E aí, você se formou e como é que foi? Então, igual a gente estava conversando, né, você falou ali sobre as suas dificuldades na faculdade, mas também a questão de ter encontrado o seu grupo e, graças a Deus, você manteve ali os seus princípios e conseguiu passar por essa fase. É quantos anos de estudo? Quando se estuda odontologia, quantos anos? Quando é integral, são 4 anos. 4 anos. Quando é só noturno, é 5. Aí eu fiz o integral. Depois do estudo, tem mais alguma coisa? Depois você escolhe uma área, né, para se especializar. Geralmente são 2 anos cada curso. Mais 2 anos cada curso? E você se especializou em quê? Eu falo assim que eu sou especialista em pessoas que têm medo de dentista, pessoas que têm trauma. Pessoas que têm medo de dentista. Maravilha. Mas a especialização que eu fiz foi de endodontia, que é quando a pessoa tá com dor. Mas eu sempre atuei na clínica geral. Depois eu especializei em ortodontia, que são os aparelhos ortopédicos, fixos, alinhadores. E dentro da ortodontia eu conheci uma área muito interessante que chama odontologia miofuncional. Muita gente deve estar perguntando, o que é isso? É de comer, passar no cabelo, né? Mas é uma área que ela atua na causa dos problemas. Miofuncional vem de músculos. Então a gente trata a parte dos músculos, da postura da língua, da respiração nasal. E depois a gente vai explicar melhor, mas tá tudo interligado uma coisa na outra. A língua é músculo, né? A língua é músculo e ela tem 500 gramas de força e ela consegue empurrar os dentes. Que coisa. Então muita gente fala assim, por que eu já usei aparelho tantos anos e meus dentes voltam a entortar? Porque às vezes não corrigir a causa que tá deixando os dentes tortos. O exercício da língua, será que é mastigar, é comer e empurrar a comida? Será que é esse? Não? Qual que é o exercício da língua? Então, dentro da odontologia miofuncional, tem um sistema chamado MyoBrace, que é um aparelho, mais os exercícios de fonoaudiologia mesmo, tipo de fonoaudiólogos, que a gente trabalha a parte da musculatura, da correta postura da língua, exercícios simples, que dá para fazer todo dia, exercícios para respiração, para voltar a ter esse equilíbrio, né, muscular, da postura da língua, da respiração. Isso é entregar um resultado melhor para o paciente, mais efetivo da correção do alinhamento dos dentes. Quando a gente fala de se especializar, igual você falou, né, tem áreas. Mas normalmente, igual eu trabalhei dentro da construção civil, então cada ano que vai passando, coisas vão mudando, né, dentro da construção civil. De repente um cara que aprendeu a fazer grafiado, agora mesmo aparece o arenato, do arenato aparece o marmorato e assim vai avançando. E você falou que se tornou especialista em pessoas que se sente dor, né, na verdade. Então, a questão você não trata só a questão da estética dental. Sim. Não tem a ver só com a estética dental. Mas quando a gente fala especialista em pessoas que sentem dor, a gente está falando de entender a causa da dor, né? Porque, igual, eu posso aplicar bem o marmorato, mas se eu não tiver uma parede preparada para receber ele não vai dar o resultado esperado. Né? Tem muitas pessoas que contratam, às vezes, um profissional, fala, eu quero esse resultado, mas não quer mexer na base, né, antes de chegar no resultado. Então, existe um processo desde a parede, que tem que ser levantada reta, o acabamento do reboco, o amaciamento com massa acrílica, até chegar no resultado final. Para a pessoa ter hoje uma qualidade dental, né, boa, você olha só a questão dente ou você analisa a pessoa em si, hábitos e outros? Sim. A gente analisa a pessoa em si. Porque nesse caso, né, as pessoas que respiram pela boca e não respiram pelo nariz, olha o que pode causar. Quando a gente respira pelo nariz, o ar ele é filtrado e aquecido. Isso. E quando a pessoa respira pela boca, as bactérias vão direto para a garganta. Então são pessoas que têm rinite, sinusites recorrentes. E aqui na região do seio maxilar, formam muitas bactérias anaeróbicas. Então, como o oxigênio não passa aqui dentro, então, por isso que essas pessoas têm mais essas crises. E na hora de dormir, nós temos um ciclo do sono. São várias etapas até chegar ao sono REM, que é onde a gente descansa, a gente sonha. Então, essas pessoas que respiram pela boca, o cérebro delas fica tentando acordá-las a todo momento, para elas voltarem a respirar pelo nariz. Então, são pessoas que não dormem direito, que acordam cansadas, estressadas. Nas crianças, a gente repara que forma olheira. E também, quando a gente respira pelo nariz, forma um óxido nítrico,
que ele faz a vasodilatação de todos os nossos vasos sanguíneos. Certo. Então, nos adultos que respiram pela boca, são pessoas que têm mais propensão à pressão alta, porque os vasos estão mais comprimidos. As crianças fazem mais xixi na cama, porque a bexiga também está mais comprimida. Isso pode gerar bruxismo, porque o seu corpo está tentando te movimentar para você acordar, para botar respirar pelo nariz. O ronco é a apneia, porque a pessoa está com a boca aberta, a língua relaxa, fecha as vias aéreas, e aí isso gera o ronco. E o pior é quando gera a apneia, que é quando a pessoa para de respirar por uns minutinhos. Então sempre o cérebro está tentando acordar ela para ela voltar a respirar pelo nariz. Então isso vai causando várias disfunções. Então a odontologia unifuncional, junto com o MyoBrace, ela vem tratar a causa, porque a gente posiciona na língua certa, no lugar certo. A pessoa dormindo com a boca fechada, voltando a respirar pelo nariz, já corrige um monte de problemas. Maravilha. Analisando as pessoas, você percebe isso então. Tem coisas que é da estrutura do corpo, né? Ou seja, a questão do posicionamento da língua, talvez, igual você falou, a questão de como respira, né? Por onde respira. Sim. Isso aí faz parte da questão do sistema. Isso. Mas e a questão emocional? Você já pegou alguém que passou por ali e você percebeu que os dentes talvez está sendo gasto por um aceleramento, uma ansiedade, ou por algo nesse sentido? A saúde emocional pode afetar na saúde vocal ou não? Afeta e muito. E a gente tem visto cada dia mais pessoas com bruxismo, né? Quando a pessoa arranja os dentes, mas às vezes está passando um momento muito difícil, muito estressante. Então acaba que ela desconta todo esse estresse no músculo, na certa. E é como se esse músculo estivesse trabalhando 24 horas por dia. Imagina você na academia, malhando. Vai chegar uma hora que vai fatigar, né? Porque o certo, quando a gente dorme, a gente não tem que ficar com os dentes cerrados, a gente tem que ficar relaxado. Só que às vezes, igual você falou, a pessoa tá passando um momento difícil, emocional, não tá conseguindo lidar com as emoções, aí e descarrega sem perceber, né? A carga toda ali. Toda ali. Então, com esse tratamento também a gente consegue trazer esse relaxamento muscular. Maravilha. A gente estava conversando ali agora mesmo. Você falou que quando houve um desbloqueio na sua mente, né? Ah, sim. Foi ótimo para você. Porque, querendo ou não, sempre quando a gente fala de terapia, sempre quando a gente fala da questão do desenvolvimento pessoal, a gente fala muito da pessoa passar pelo processo da individuação, né? Que é aquela questão da pessoa saber quem ela abrindo mão de coisas que foi colocada nela ali, talvez na infância, porque tem muitas coisas que pode nos direcionar, igual eu falei no começo, nos direcionar para uma vida de sucesso ou nos paralisar. Sim. Né? Então, provavelmente, dentro de uma cidade onde os recursos é mais limitado, também existem muitas limitações. Talvez os pais, ou talvez até mesmo os vizinhos, igual quando você foi vir aqui para a cidade de Uberaba, os vizinhos começaram a falar para o seu pai, outros talvez começaram a falar que você poderia se perder, então tentando te limitar e te manter dentro daquilo que eles acreditavam que era o certo. Daí, como foi para você sair dessa limitação que a sociedade muitas vezes coloca para você chegar hoje onde você está? Porque você se formou, né, fez a especialização igual você falou, mas você não começou direto tendo o seu próprio negócio. Não. Então, você trabalhou para outros. Sim. Você trabalhou quanto tempo para outros? Quando eu me formei, uma amiga minha de faculdade me indicou para um parente dela, que era dentista, né? E aí ele me acolheu, eu fiquei 5 anos nesse consultório, sou muito grata a esse tempo que eu passei lá, que eu aprendi muitas coisas. Só que quando meu filho nasceu, eu falo que nasceu uma mãe e nasceu uma empreendedora. Foi quando, na licença maternidade, que eu parei para pensar, falei, gente, tá na hora de eu ter um lugar próprio, e é muito difícil, né, essa mudança de fase. E aí a gente dividiu o consultório por um ano, nessa fase que o José era pequeno, né? E depois desse um ano eu montei meu próprio consultório sozinha e ela foi para um outro lugar também. E nessa fase foi muito desafiadora também, só que eu conheci uns grupos de network, grupos que... Os relacionamentos. E isso me ajudou muito a desenvolver a parte profissional, a parte pessoal também. E aí os pacientes foram aumentando, indicando para os outros. E nessa fase eu era sozinha, né? Eu era dentista, secretária. Teve que assumir tudo. Que esterilizava os materiais, pós-venda, vendas. E hoje, depois passa um tempo, né?
estruturando melhor. Hoje eu tenho 2 colaboradoras, tenho uma equipe de dentistas que trabalha comigo também. Quanto tempo demorou? Porque ó, você se tornou mãe, se tornou empreendedora. Sim. Né? Então, além agora de ser esposa, era mãe, agora se tornou mãe também, se tornou empreendedora. E também tem a questão da sua fé, que você está manifestando ela também. Né? Como que foi para você nessa fase, porque você te sobrecarregou, querendo ou não, porque se você teve que ser secretária, ser a que faz o procedimento, ser a que vai fazer todo o procedimento, vai te sobrecarregar de alguma forma. Como foi para você? Como foi a questão do apoio do seu marido nessa fase? Para que você pudesse hoje, devagarzinho, se estabilizar, porque querendo ou não, também sobrecarrega o financeiro, Sim. porque você passa de funcionário agora para dona, então agora não é só entrando, agora é saindo para depois entrar. Sim. Então como foi essa fase, junto com a sua casa, com o seu marido ali, lidando com a questão de ser mãe, como foi para você? Sim, meu marido também me ajudou muito, me ajuda muito até hoje nessa base. Eu também fiz uma consultoria financeira e nessa consultoria ela me ajudou a enxergar coisas que eu não enxergava naquele momento. Que teria como organizar alguns detalhes até chegar ao ponto que eu estou hoje. Isso foi muito fundamental, entender os números, né? Saber onde pode investir, onde que não, né? Terapia também, nesse autoconhecimento, porque eu era uma pessoa muito tímida, tinha muito medo de críticas, preocupava muito com que as pessoas pensavam de mim, e depois, quando eu fiz terapia, que eu fiz autoconhecimento, que fui vendo o que era a minha essência, o que era o meu propósito. Foi uma psicóloga. E, como você falou, tirar esses bloqueios, né? De saber assim, o que eu quero pra mim, onde estou indo, sem preocupar com as pessoas estão pensando. Isso é libertador. Maravilha. Então você fez aí um treinamento na parte financeira para aprender a lidar, né? Fez aí as sessões com um terapeuta, psicólogo ou psicóloga, para poder destravar. Sim, fiz um curso de oratório também. Da Vox to You, que foi um divisor de águas também. Para quebrar essa timidez, aprender a comunicar melhor com os pacientes, como um todo, nas redes sociais, certo. né? O que mais? Teve mais algum? Depois eu fiz mais uma consultoria financeira também, com outros tipos de empresários, que foi abrindo mais a cabeça e abrindo mais oportunidades, assim, de crescimento. E foi avançando para dentro dos networks, dos relacionamentos. Criou muito contato. Sim. É importante, né? A gente está falando aqui sobre uma carreira que está aí cada vez mais consolidando, né? Porque você ainda é muito nova, fiquei sabendo ali, você tem 34 anos de idade, é nova, então está avançando para dentro daquilo que você sonhou para sua vida, que você projetou para sua vida, desde os 9 anos de idade, está acontecendo de fato, né? De uma forma madura. E quando a gente fala de forma madura, é porque muitas pessoas elas têm uma certa dificuldade em entender o que é amadurecimento. Tem pessoas que têm dificuldade, na verdade, de entender até a diferença entre sabedoria e inteligência. E é totalmente diferente. Né? A inteligência eu posso adquirir ela lendo livros, indo para a escola, fazendo isso e aquilo, eu posso adquirir a inteligência dentro disso. Mas a sabedoria em si ela vem com experiências de vida. Então, tem coisas que você hoje com 34 anos que você não sabe, porque você não viveu. Mas que provavelmente uma pessoa de 60 anos, 70 anos ou talvez até 5 anos a mais que você vai te contar isso com facilidade, porque ela viveu na prática. Então, ela se torna sábio por viver aquilo na prática. Né? Então, eu tenho que unir a inteligência à sabedoria. Então, quando você vai para dentro de um grupo de relacionamento, de network, quando você vai para dentro de sentar com um terapeuta, sentar com uma pessoa que aprendeu sobre finanças, né? Você está juntando a sua inteligência, sua capacidade intelectual, junto agora com a sabedoria daquele que praticou. Então aí tem muito mais resultado. A gente consegue ter mais resultado. Então você consegue agora ter resultado dentro da questão mãe, porque você observou sua mãe, né? Você tem alguns princípios de mãe junto com ela. Você consegue ter o que é um bom pai, olhando para o padrão do seu pai, e aí você consegue analisar como o seu marido está saindo como pai, né, e dar as dicas que precisa, como a palavra de Deus fala, a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Então, se não tiver sabedoria dentro do lar também,
Não vai adiantar a gente alcançar sucesso profissional se a gente não conseguir alcançar sucesso na nossa vida relacional, dentro da questão da nossa casa, da nossa família, com os nossos. Então, todos os dias é uma oportunidade da gente desenvolver o nosso pessoal. É uma oportunidade. Não adianta eu fortalecer o meu CNPJ se eu não for forte também no meu CPF. Não é verdade? É verdade. Não adianta. Não adianta. Eu botei um CNPJ muito forte, mas quando eu vou olhar para a pessoa, para quem eu sou, um dia eu escutei uma frase, e essa frase é até pesada, mas eu vou falar. Eu trabalhava muito com a questão de dependentes químicos, né? E um dia uma pessoa falou assim, não adianta eu largar as drogas e continuar sendo uma droga de pessoa. Nossa. Não adianta eu largar as drogas e continuar sendo uma droga de pessoa, né? Ou seja, os meus comportamentos, aonde eles vão me levar? O que eu me tornei, aonde isso vai me levar? Então, quando a gente fala desenvolvimento pessoal, a gente está falando, os seus comportamentos, aonde vai te levar? Sim. As suas ações, aonde vai te levar? E dentro da avaliação, você fez uma avaliação. Peraí, os meus comportamentos, o que eu sei me leva até tal ponto. Mas eu quero ir além desse ponto. Então, como que eu vou aprender a me comunicar? Vou procurar um curso de oratória. Sim. Como que eu vou aprender a administrar? Vou procurar um treinamento que trabalha com finanças. Como eu vou aprender, né, a me relacionar com pessoas? Então, eu vou para dentro de relacionamento, grupo de relacionamento. E aí você vai avançando, e aí trabalhando e formando tudo isso, né? Então, você saiu daquele que recebia, você trabalhava para uma pessoa, e aí iniciou o seu próprio negócio e está dando certo. Você falou que no começo você fazia tudo. Sim. Hoje, como que está essa estrutura? Hoje eu tenho duas colaboradoras. Duas colaboradoras. Uma que ajuda ali na parte da recepção, de acolher os pacientes. Ela ajuda na parte administrativa. E tem uma TSB que me ajuda, me auxilia ali dentro do consultório. Isso ganha muito tempo, né? Os procedimentos. E tem uma equipe também. Tem um implantologista, um que faz cirurgia de siso. Então, as áreas que eu não especializei, eu tenho uns parceiros que fazem. E a gente atende de criança ao idoso, né? Porque essa equipe multidisciplinar, um vai complementando o outro. E uma amiga também que trabalha na área de harmonização facial. A equipe cresceu, então? A equipe cresceu. De quando você iniciou para esse grupo que está hoje, passou já quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Então, foi 5 anos trabalhando para outro. Sim. E agora, depois de... não, do início, 12 anos que eu... Não, agora, de quando você iniciou o seu próprio consultório, né, para hoje. Quanto tempo já passou? 5 anos. 5 anos também. Foi 5 anos trabalhando com o outro. Isso. E mais 5 anos agora já trabalhando para você mesmo. Isso. Então, a gente vê uma evolução grande, né? Porque em 5 anos você saiu de uma pessoa que estava só para uma equipe. Sim. Né? Hoje você tem pessoas que te auxiliam, tem secretária, tem outros que trabalham em outra área, e tudo isso tá te alavancando cada vez mais para dentro do mercado. Sim. Aí, ano passado, a gente criou a marca Civitare, tranquilidade em cada sorriso, trazendo esse propósito de uma odontologia mais acolhedora, um ambiente, a gente criou um ambiente mais aconchegante, sem aquele aspecto de hospitalar, né, com as paredes brancas. As pessoas já entram já com medo, já. Sim. De onde surgiu esse medo aí que as pessoas hoje têm de dentista? Tem muitas pessoas que quando falam em dentista, tem pavor. Tem pessoas que já falam assim, se for pra mim no dentista, eu já quero ir, arranca tudo e põe dentadura pra mim nunca mais voltar. Antigamente acontecia muito isso mesmo. Já vai de uma vez só, sente dor de uma vez só e pronto. E como é que é isso? De onde surgiu essas questões? Tem várias formas, né? Às vezes a criança faz uma bagunça, aí o pai fala, se você continuar teimando, eu vou te levar no dentista para tomar uma injeção. Aí a criança já chega bloqueada lá, achando que a gente vai aplicar uma injeção, né? Isso causa traumas. Pais que às vezes, na hora do procedimento, começam a falar assim, se você deixar fazer o procedimento, eu vou te dar um presente, eu vou te dar uma televisão. Então a gente já está associando a dor a ganhar, ao prazer de ganhar uma coisa. Tem gente que às vezes teve uma experiência ruim, né? Uma experiência, às vezes passou algum mês, sentiu dor, né? Então é muito particular, mas tem várias histórias e já atendi muita gente e já que conseguiu se destraumatizar mesmo pela forma que a gente trabalha,
A gente vai no tempo do paciente, a gente conversa, igual você falou, não é só uma estética dental, não é só um dente retinho, não é só um dente branquinho. O que aquela pessoa tá passando, né? Às vezes tem muita gente que vai e vai só pra desabafar. Ele quer sentar ali na cadeira. Sim. Tem uns que chegam até a cochilar. Tem gente que até dorme, é verdade. É terapia dental. Sim, é terapia dental. A cadeira, a gente tem a massagem na cadeira, a gente coloca um vídeo na televisão, professora. Não, tá ótimo. Música, o cheiro tem também no lá? consultório. Tem. Tem que ir lá pra tirar. Então, se a pessoa estiver estressada em casa, então é só correr pro consultório do dentista. Tem muita gente que fala assim, nossa, aqui é o meu momento, aqui estou cuidando de mim. E é isso que a gente quer trazer, um atendimento diferenciado. Muito bom. Isso é muito importante, porque a pessoa tem que se sentir segura. Eu falei agora mesmo da questão do pertencimento, né? A gente precisa se sentir que faz parte daquilo. Então, quando a gente fala da questão profissional, a gente muitas vezes, a gente quer simplesmente olhar o lucro daquilo. Tem muitas pessoas que se formam, não é pelo amor por aquilo que faz. Ele vai escolher a carreira que mais dá dinheiro para ele. Muitas pessoas às vezes falam assim, não, eu vou estudar tal coisa que hoje está dando dinheiro isso. Sim. O problema é que quando a gente coloca, né, o dinheiro na frente do amor, a gente não preocupa muito com o outro. Sim. Não, a gente não liga muito com o outro. Porque a gente quer ver o resultado daquilo. Então, se está me dando dinheiro, está tudo certo. Né? Mas, na verdade, o dinheiro tem que se tornar resultado do que a gente é. O dinheiro, o lucro, ele vai se tornar resultado do que a gente está se tornando. É verdade. Então, hoje você tá com esse atendimento, você está dando essa condição para as pessoas, porque você está crescendo como pessoa, né, como CPF, o seu CNPJ cresce junto e dá conforto para aquele que vem. Então, aquele que vem se sente ali acolhido, né, no seu espaço, porque ele está entendendo que você não está lá só para pegar o dinheiro dele. Não é o objetivo. Você não está lá só não é o objetivo. Né? É cuidar de fato da pessoa, é fazer ela se sentir cuidada. Então isso é ótimo, porque dentro desse contexto todo, a gente percebe que a saúde emocional ela é importante. Uma coisa que você falou aí agora é que muitas das vezes as pessoas já chegam lá limitada pelos traumas. Sim. Coisa lá da infância que foi falada pelo pai, pela mãe, palavras, né? E muitos pais às vezes eles não entendem o peso das palavras. Eles não entendem, porque na cabeça de muitos é só uma brincadeira. Mas só que o caráter da criança, né, a personalidade está sendo construída a partir de quando ela vem ao mundo. Então tudo aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, vai refletir em algum momento na vida dela. Sim. Até os 7 anos de idade, né, tudo aquilo que é falado, que ela vê, ela está armazenando para poder formar o homem, o adulto do amanhã. Então, muitas pessoas, às vezes, têm um trauma que é inconsciente, não sabe. Porque eu não sei porque eu tenho tanto medo assim, dentista, mas tem. Provavelmente está ligado a alguma fala, provavelmente está ligado a alguma coisa lá do passado. Então, é importante os pais também, tá, que está nos vendo, é importante os pais também entender. A gente não pode usar os profissionais para amedrontar, para ameaçar. Muitas das vezes, até mesmo questão de pai. Né? Às vezes a mãe fala assim, quando seu pai chegar, você vai ver, eu vou contar tudo pra ele e você vai ver. Tipo, cria um relacionamento de pavor. Sim. Né? Cria um relacionamento de pavor. É como se o pai, quando o pai chegasse, representasse ameaça pro filho. Né? Ou até mesmo a mãe. Fica, né? Quando sua mãe chegar, ela vai ver isso aí, você vai ver o que ela vai fazer com você. E aí usa, né, o outro como alguém que vai gerar pavor no outro. Então a gente precisa também se limitar, né, ou talvez se policiar. Como a gente vai falar? A gente quer criar pessoas que vai vencer, né? Igual seus pais te criaram de uma forma que quando você precisou sair de casa, eles falaram, pode ir que eu acredito em quem eu criei. Né? Pode ir, mas vai te dar assistência porque eu acredito, que você não vai se desviar dos seus propósitos. Você não vai se desviar dos seus princípios. Então, quando a gente fala que nós estamos criando alguém, construindo o caráter de alguém, construindo a personalidade de alguém, a gente tem que pensar nisso. Eu estou construindo essa pessoa para se tornar quem? Eu estou formando essa pessoa para se tornar quem? Né? Os princípios que eu estou colocando nela, vai levar ela aonde? Vai levar ela aonde? Porque a própria palavra de Deus fala sobre isso. A gente precisa instruir a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velho se lembrará dele. Sim. Então, se eu não instruo o meu filho, né, no caminho que deve andar, isso pode gerar um grande problema lá na frente. Sim. Se eu simplesmente vou falar, não, vai de qualquer forma, faz de qualquer forma, de qualquer jeito, o importante é dar certo,
Não é. Esses dias eu vi uma frase da psicóloga Andrea Vermont. Sim. Ela falou assim, que educar dá trabalho. Não educar dá trabalho para a vida inteira. É isso aí. Então, E ela fala sobre isso. Ela fala que tem pais que não estão tendo tranquilidade nem para morrer. Não É. estão tendo tranquilidade nem para morrer. Porque forma pessoas, né? Forma homens do mundo que sabem que vai dar problema para um monte de gente. Então é importante a gente falar sobre isso. Né? Eu quero te parabenizar porque você teve toda a sua transição, desde a sua infância até agora, é nova ainda, está na metade da vida. Se a gente for pegar o que a palavra de Deus fala que é o tempo de uma geração, é de 70 anos de vida, passou disso, é de câncer e infarto, então significa, você ainda está na metade da vida aí, daquilo que Deus fala que um homem com uma mulher vive aí com vigor, né, com energia, então você está na metade. Então eu acredito que daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo, você vai estar num lugar muito maior do que isso, gerando muito mais qualidade de vida para as pessoas, tá? Então eu quero te parabenizar também seu esposo por ter te apoiado nos momentos ali de transição, né? Seu filho agora está com 7 anos, você falou, né? 7 anos de idade, né? Ainda está sendo formado ainda, tá? Está sendo formado, então essa base que vocês têm dentro de casa vai levar ele para lugares altos, né, diante da sociedade. Então é importante isso, eu quero agradecer de verdade por esse bate-papo. Você falou que tinha mais alguma coisa aí relacionado à saúde aí bucal. Né? Você fez as especializações, mas o que é que está aí na atualidade? Você falou que tinha alguma coisa na atualidade agora, que chegou agora? Dentro dessas especializações, do tratamento, o que é? É a odontologia miofuncional. Miofuncional? O que é isso? Que trabalha a parte dos músculos. É aquela que eu expliquei. Sim. Mas ela não tinha muito isso. Não, ela tem uns 20, ela começou na Austrália, essa técnica. Aqui no Brasil tem mais de 10 anos, mais ou menos. Mais de 10 anos. Então agora que ela está começando a ser mais conhecida. E lá no seu consultório está tendo? Sim. A pessoa então chegou lá, de qualquer jeito você vai fazer uma avaliação completa. Completa. Se precisar indicar para um terapeuta, vai indicar. Vou indicar. Ó, vai lá primeiro, lá tratar esse negócio aí, para você ter uma noite mais tranquila, para você poder dormir direito. Aí a gente vai melhorar a condição aqui do seu dente, mas você tem que desacelerar. Desacelerar, organizar suas emoções, seus pensamentos. Né? É importante. É importante. O grupo de relacionamento, quando a gente fala de network, né, a gente está falando disso. É de um cuidando do outro, um dando assistência para o outro. Né? Você tem o seu grupo de relacionamento, então a pessoa pode ir lá, segura, né, no seu consultório, falar com você, conversar com você, porque vai entender que não é só uma questão de colocar um aparelho, vai entender que não é só uma questão de deixar os dentes bonitinhos, né? É uma questão de voltar a ter vida novamente. Sim. Voltar a ter vida. Eu estou sempre falando isso e vou falar de novo. Eu vou me tornar repetitivo, mas vou falar de novo até as pessoas poderem gravar isso, tá? O sentido original da vida, no dicionário, é um conjunto de organismos que evolui desde o nascimento até a morte. Toda pessoa que está viva precisa evoluir. Toda pessoa que tem vida precisa evoluir. Uma pessoa que para no tempo, uma pessoa que para no processo, ela precisa rever. Porque talvez os seus sonhos já estão mortos, talvez a sua expectativa de vida está morta, talvez a sua esperança está morta, né? Mas a palavra vida no dicionário fala que todo aquele que tem vida, ele precisa evoluir do nascimento até a morte. Ah, mas eu já cheguei em tal área, mas precisa evoluir. Né? A gente precisa ter perspectiva do amanhã, nós precisamos trabalhar hoje, colocar nossas emoções no lugar certo, não paralisar, avançar. Né? Você poderia ter chegado aqui na cidade de Uberaba, falado, já está ótimo, já arrumei um emprego aqui, está super ótimo, já estou estabilizado, 5 anos trabalhando aqui, né? Mas você percebeu que agora eu me tornei mãe e eu posso avançar um pouco mais. Sim. Eu posso avançar um pouco mais e foi isso que você fez. Né? É grato ao lugar que te acolheu, mas não se limitou a ele. Não se limitou a ele. Tem muitas pessoas que não aceitam a condição de vida passada. Eu não... É complicado isso. Deixa eu contar uma coisa aqui. Quando eu estava fazendo o curso de psicanálise, quando eu estava estudando psicanálise, eu sempre falava assim, eu sou assim porque o que fizeram comigo me fez me tornar quem eu sou. Né? E eu sempre falava assim, até uma das que estudava lá, uma das alunas que estudava lá, o Zaid, falava assim, Lindomar, para. Falou assim, Lindomar, para. Não tem como você mudar o seu passado.
Aceita que você teve um passado e ressignifica isso. Não tem como você mudar o seu passado. Você está vivendo do presente para o passado. Tudo que acontece com você agora, você culpa o passado. Mas o que você pode fazer no seu presente que vai refletir no seu futuro? Muita coisa. E aí foi onde é que eu tive que mudar a minha ótica. Eu tive que entender que, de fato, não tem como a gente mudar o que passou. Mas se a gente entender onde a gente pode chegar, a gente pode pegar um ambiente que foi doloroso e fazer se transformar num ambiente de vitória. A gente pode pegar uma casa que foi disfuncional e fazer ela se transformar numa casa funcional. A gente pode pegar uma história que estava predestinada ao fracasso e fazer ela se tornar uma história de sucesso. Então o que nós estamos fazendo agora no presente momento que pode refletir no nosso futuro? Quais escolhas a gente está fazendo agora que vai refletir no nosso futuro? Como a gente está olhando para a gente agora que isso vai nos impulsionar para o futuro? Né? Se o processo da vida é evolutivo, por que eu vou parar no meu passado? Se o processo da vida é evolutivo, por que eu vou parar naquilo que outros falaram a meu respeito? Se o processo da vida é evolutivo, por que eu vou parar na avaliação que as pessoas fizeram de mim sem me conhecer de fato? Sim. E quando a gente muda, o nosso entorno muda, as pessoas mudam. E às vezes falta da gente tratar melhor, a gente amar mais, as pessoas vão se sentir mais amadas e tudo vai se transformando, né? É isso aí, pertencimento. É grupo. A sociedade é de grupo. Se a gente é amargurado, a gente vai se conectar com pessoas amarguradas. Se a gente aprendeu a ser grato e a amar, a gente vai se conectar com pessoas na mesma, porque é frequência. Então, nós somos de grupo, a gente atrai aquilo que a gente quer. Se a nossa mente ela tem essa capacidade. Eu até estou falando muito sobre isso porque muitas pessoas elas não fazem ligação entre as coisas, mas a palavra lei da atração e a palavra dentro da Bíblia que fala sobre fé é a mesma. A Bíblia fala assim, ó, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Sim. E quando fala de lei da atração, eu também não vejo, mas eu espero. E por isso eu mentalizo. Então significa, independente do que for, o que eu espero para o meu futuro? Porque aquilo que eu estou alimentando dentro de mim hoje é o que o universo, é o que Deus, é o que a gente está atraindo e que vai chegar no dia de amanhã. Então se eu atraio só derrota, se eu só falo de derrota, se eu não vejo a minha capacidade de uma forma grande, então no dia de amanhã o meu corpo, a minha mente na verdade vai dar sinais para o meu corpo que eu só mereço aquilo. Então ele vai dar exatamente a condição que eu suporto. Se a gente não transformar a nossa maneira de enxergar a vida, a nossa mentalidade, a gente não vai alcançar as coisas que de fato precisa alcançar. Quando a gente agradece, a graça desce. Quando a gente aí, reclama, agradece. a gente é coisa atrás coisa ruim, né? É isso aí. Muito obrigado. Deixe suas considerações. Falem onde é que vocês estão localizados lá também, para o pessoal poder encontrar vocês, redes sociais, tá? Como que encontra você? Sim. Muito obrigada para quem está nos assistindo, por esse tempo precioso. Meu consultório fica ali na rua Olegário Maciel, 263, um pouquinho antes do Tamareiras, naquela rua que desce a Igreja da Catedral. Aqui na cidade de Uberaba. Aqui na cidade de Uberaba. E no Instagram, como é que é? É simonerocha.odontologia. E a clínica chama Simonerocha.odontologia. E a clínica chama Civitari, tranquilidade em cada sorriso. Que esse é o nosso propósito. Civitari, devolver a vida a si mesmo. É isso, Civitari? De onde surgiu? Quando a gente foi criar a marca, ele colocou todo o propósito que a gente queria passar, né? Então, igual você falou, não é só o estético, não é só o dente, né? É tratar a pessoa como um todo. Então, como é que é? Devolver vida a si mesmo. Civitari. Devolver vida de vida a si mesmo. Forte esse negócio, hein? Forte. Aí, ó, pessoal. Entenda, viu? Entenda. Devolver, trazer, né? Vida. Muito bom isso aí. Sem medo, sem traumas. Hoje você tá, então, no Instagram. Tem mais alguma rede social? Por enquanto é o Instagram, mas... Vai ter o TikTok lá, né? Sim. Tem que ter o TikTok. Tem que ter o TikTok. Tô falando pra todo mundo avançar pra dentro do TikTok. Pelo amor de Deus, vai pra dentro do TikTok, tá? Por quê? Porque hoje, apesar do Instagram ser uma potência ainda, né, junto com o Facebook,
e também o YouTube, mas as pessoas têm consumido muito, né, o TikTok. E a gente precisa criar conteúdos de qualidade. As pessoas estão passando, o brasileiro é um dos que mais passa tempo dentro das redes sociais, consumindo a maior parte do tempo conteúdos que só, sabe, que não vai acrescentar em nada. Que não vai acrescentar em nada. Né? Então, tipo, na nossa falha, ou seja, no nosso silêncio, a gente está silenciando e tem outros falando. Né? E as pessoas estão à procura de conteúdo. Então, vocês trabalham com pessoas, vocês trabalham com não só com a questão estética, mas com a pessoa no todo. Então, eu te aconselho a avançar, a postar os seus conteúdos, falar, né, para que as pessoas possam voltar a ter vida de novo. Tá? Ela falou que tem o TikTok, mas não está ativado, né? Não está trabalhando nele. Mas faz isso. Vou. Tá? Proposta agora. Foi Desafio. proposta, amém? Vai ser Amém. ótimo. Pessoal, quero agradecer vocês, tá, por mais um episódio, por estar aqui conosco. Estamos aqui no estúdio Vitrine Social e Saúde, na cidade de Uberaba. Quero convidar vocês a deixar aqui conosco, tá, a sua marca, para que a gente possa trabalhar nela. Me chama no privado e eu vou te atender, a gente vai conversar sobre isso. Também quero aconselhar toda pessoa que tiver um bom conteúdo, como eu acabei de falar aqui para a doutora, toda pessoa que tiver um bom conteúdo, quer gravar, quer fazer aí a sua produção, tá? Seja independente, seja dentro da grade do estúdio, vem para cá, me chama aí que eu vou te ligar ao estúdio e a gente vai criar aí um podcast ou qualquer coisa que seja para poder avançar e gerar um bom conteúdo para a sociedade. A nossa intenção é contribuir com as pessoas. Sim. Né? A nossa intenção é dar vida para as pessoas. Eu criei esse podcast chamado Paredes que Falam, porque como a gente está vivendo dentro de uma sociedade onde as doenças emocionais estão aumentando muito e com acesso à rede social, tem muitas pessoas que nem mais de casa estão saindo. Porque está perdendo o contato com outros. Então, se elas não saem de casa, a gente vai adentrar a casa delas. Nós vamos avançar, vamos adentrar. Quando ela abrir lá a tela do telefone, a gente vai estar lá falando com ela, né, compartilhando as nossas histórias de vida, como você compartilhou a sua aqui, as superações que a gente tem, como que a gente está fazendo para avançar cada vez mais e manter a saúde emocional no lugar, né, manter a nossa condição humana no lugar, mas também a nossa condição espiritual, entendendo quem somos, né, como você mesmo começou, filha amada de Deus aí, né, amada pelo Senhor. Então, nós temos que ter essa consciência espiritual e a consciência que nós somos seres humanos, né, e que nós podemos sim romper e viver uma vida plena como Deus falou que a gente poderia viver. Então, muito obrigado a todos, tá, por ter participado conosco aqui. Espero que vocês possam compartilhar, espero que vocês possam se inscrever no canal e também procura lá a doutora, se inscreve lá, segue ela no canal, vai ter muito conteúdo, eu acredito que vai ter muito conteúdo, Vai ter muito tá, conteúdo. no canal dela. Entra aqui no canal do Vitrine Social e Saúde, no Instagram e também no YouTube. E estamos avançando, eu acredito que será que sai? Nós estamos aqui com a nossa CEO. Nós estamos com a nossa CEO. Sai o TikTok? Ixi, E aí? vai sair. Sai? Vai sair. Aí, ó, ela falou que vai sair, tá? Em breve, os cortes aqui do canal, tá? Do Esporte Vitrine, né? Esportes em vitrine. Esporte em Vitrines. Quem mais? Tem o vinho e prosa. Vinho e prosa. Esse vinho e prosa aí trata mais com as mulheres? E Trata mais na questão das mulheres ali, falando de autoestima e tudo mais. Quem mais? então tem o Vitrine Notícias. Vitrine Notícias. Ah, tem uma grade aí. Tá chegando. Tem essa Então, ó, aí. e os cortes, a gente vai correr com os cortes, porque tem os vídeos já, quem quiser acompanhar, tá? No canal lá no YouTube, já tem. Só pesquisar Vitrine Social e Saúde, né? No Instagram da mesma forma. E em breve, os cortes vai pro TikTok e para as demais redes sociais. Então, quem quiser me procurar, me achar é muito fácil. Lindomar Luciano. Com 2 O no final. Se não der com 2 O, me procura com O só, porque no YouTube tá com O só, no Instagram com 2 e no TikTok com 2. Então é bem fácil me encontrar, mas eu tô em todas as redes sociais: Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. E eu agradeço vocês por mais um episódio. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado à produção. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, doutora. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe as nossas
famílias, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada Obrigado. também por tudo.